muito boa tarde, bem-vindos a mais um ponto de encontro. Este é um dia fora do normal, já sabem o que é que costuma vir às terças-feiras, hoje vou fazer uma quinta. E este ponto de encontro é um ponto de encontro bipartido, tá? Aqui entre os representantes do CNAI e a Cátia e a Lisboa é Nova, em que nós vamos vos apresentar aquilo que é a nossa intenção de apoiar o cidadão em torno deste aviso. Esta sessão começa com uma apresentação sobre o que é que compreende o aviso, quais são as condições que estão subjacentes, e seguiremos com uma pequena intervenção minha sobre o que é que nós estamos nos Nova dispostos a fazer para apoiar as candidaturas, e segue-se depois uma sessão de perguntas e respostas do vosso lado. Sem mais demoras, sem mais palavra. Olá, boa tarde. O meu nome é Cátia Carvalho, pertenço à equipa técnica de gestura de gestão do PNAE e venho apresentar o aviso 25 do Fundo de Eficiência Energética. Portanto, o aviso 25 é referente à eficiência energética dos edifícios, sendo nos edifícios de serviços e nos edifícios residenciais, e a dotação orçamental para o aviso na sua totalidade é 3 milhões e 100. Existem dois tipos de beneficiários que são elegíveis neste aviso. Portanto, o beneficiário A são as pessoas singulares proprietárias de edifícios de habitação, e o beneficiário B, que são pessoas coletivas de direito privado proprietárias de edifícios de serviços. Cada beneficiário tem uma dotação, é 1.550.000 para cada um dos beneficiários, e existem tipologias de medidas a quais os beneficiários podem candidatar, que são semelhantes entre os dois tipos de beneficiários. Passo a explicar. Portanto, existem três tipos fundamentais de tipologias. Portanto, apoiamos os sistemas de AQS, ou aquecimento de águas quentes sanitárias, com o apoio a sistemas solar-térmicos mais o seu sistema de produção. Temos apoio na área das janelas e apoio na área dos isolamentos, quer paredes, quer coberturas. No caso dos edifícios de serviços, temos ainda a tipologia de iluminação eficiente e a tipologia B7, que é uma tipologia nova, que é outras medidas de eficiência energética que eu vou passar a explicar mais à frente. De uma forma geral, o beneficiário A tem uma comparticipação, ou seja, o financiamento das despesas elegíveis é 60% para a parte do aquecimento de águas quentes sanitárias e para as janelas, e tem uma comparticipação de 50% para a parte dos isolamentos, sendo que cada medida de melhoria apresentada na tipologia tem um limite máximo de financiamento. Isto é uma situação que também se traduz para o beneficiário B. No beneficiário B, a comparticipação em causa é 35% e existem também limites ao seu financiamento por medida de melhoria. De uma forma geral, estas são as medidas, sendo que, por exemplo, no A1, que é o caso para os beneficiários A, que é os particulares no setor residencial, temos sistemas solar-térmicos novos com o sistema de apoio existente. O sistema de apoio existente que eu estou a falar, estamos a falar de um esquentador, estamos a falar de uma caldeira que já existe instalada na habitação e que vai ter um sistema de apoio que é o sistema solar-térmico. E, portanto, nós vamos apoiar o sistema de solar-térmico com o sistema de apoio existente. O A2, estamos a falar de substituir todo o sistema da AQS, portanto, o sistema que existe instalado, por exemplo, no esquentador, é retirado e é colocado um novo sistema de solar térmico com um novo sistema de apoio. Ou seja, todo o sistema é novo. E temos o sistema A3, ou temos a tipologia A3, perdão, em que apenas apoiamos a mudança do esquentador, da caldeira, sem o solar térmico. Estas são as tipologias na área do AQS. As janelas é a troca de substituição de janelas, com a caixilharia, portanto vidro e caixilharia. E o isolamento é o A5 e o A6, sendo que o isolamento A5 é referente às coberturas e o A6 é referente ao isolamento das paredes. Relativamente ao B, é em tudo semelhante, sendo que não existe a categoria do sistema de apoio para a produção apenas, ou seja, não temos uma categoria só para a produção, e temos a parte da iluminação e a parte de outras medidas, sendo que esta categoria foi criada para que os beneficiários de edifícios, de grandes edifícios e de edifícios de serviços, pudessem apresentar
as suas medidas de eficiência energética e pudessem ser financiados apresentando eles aquilo que acham que faz sentido e que não estão inseridas nas outras categorias. O mérito projeto da candidatura está explícito no aviso, o beneficiário não tem que o calcular, é uma questão de se perceber quais são as componentes que serão analisadas na candidatura. Portanto, vamos analisar a idade do edifício, a oportunidade de melhoria que tem a ver com o sistema que existe antes da intervenção. Temos também as poupanças de energia, que estão afetas à medida de melhoria que vai ser instalada, o investimento face à energia poupada e a poupança de energia associada à área do imóvel. Portanto, estes são os fatores que vão ser avaliados. Cada um tem um subcritério, isto também está explícito no aviso, e é com este subcritério que nós vamos fazer a avaliação da candidatura. Eles serão publicados em sede de relatório preliminar para que todos os beneficiários possam consultar e possam verificar qual é a sua pontuação em cada subcritério. Questões importantes que o aviso tem. Portanto, o aviso, realmente cada candidatura deve estar associada a um edifício ou uma fração autónoma e por tipologia de medida. Portanto, nós temos uma fração que é um apartamento, ele deve ser candidatado individualmente em nome do próprio proprietário. Neste caso é o segundo ponto, em que são elegíveis os proprietários explícitos na caderneta predial urbana ou os arrendatários com a devida declaração de autorização que está no nosso site para ser preenchida. Relativamente ao aviso 20, que é um aviso passado, em que era exatamente quase semelhante a este aviso, com algumas nuances, portanto, as pessoas que foram financiadas no aviso, naquele aviso, com aquelas tipologias, não se podem recandidatar a este. Portanto, já foram financiadas naquela intervenção, não vão poder ser novamente financiadas. Aqueles que foram elegíveis, os que não foram elegíveis podem-se voltar a recandidatar. Existem algumas nuances relativamente ao beneficiário A. O beneficiário A está limitado a um valor total máximo de 15.000 euros e a um incentivo máximo de 7.500 por ação. Isto quer dizer que um beneficiário, por exemplo, tem duas frações distintas. Numa das frações pode obter uma dotação orçamental máxima de 7.500 e no total das duas, 15.000. Portanto, existe esta nuance. O beneficiário B tem uma dotação, um limite total de 47.500. São as empresas, portanto, este é o limite para aquele beneficiário. Outras nuances do aviso que é obrigatório cumprir. Portanto, existe a obrigatoriedade de apresentar ou as faturas de energia ou o certificado energético, que normalmente tem a ver com o facto da fração ter sido vendida. E nesse caso, para o caso das faturas de energia, existe a obrigatoriedade de cumprir os 1.000 kWh anuais de consumo. O que isto representa normalmente é cerca de 18 euros anuais de consumo. Pensamos que uma fração habitada tem muito mais do que este consumo e, portanto, esta condição tem que ser cumprida. Existe também uma nuance nova que foi introduzida neste aviso, que é as instituições humanitárias de caráter voluntário de interesse e utilidade pública têm uma coparticipação adicional de 25%, ou seja, juntam-se aos 35% mais 25%, fazendo 60% de financiamento. Não quero mais já agora esclarecer as etapas do fundo, que são transversais a todos os avisos e que elas vão decorrendo ao longo dos tempos, mas é bem importante que os beneficiários tenham a noção que como é que se comportam estas candidaturas. Portanto, o beneficiário faz a submissão da sua candidatura, existe uma fase de análise e avaliação por parte da equipa técnica do PNAE, existe a publicação de um relatório preliminar, onde todas as candidaturas vêm explícitas e o seu mérito de projeto e a sua análise. Existe um período de audiência prévia, em que o candidato a beneficiário poderá contestar o resultado da sua candidatura, caso não ache que pode ser fundamentado ou que houve algum erro na análise por parte da nossa equipa. Existe, mais tarde, a aprovação do relatório final, onde aí os resultados são finais e fechados após a análise de todas as questões que os candidatos expuseram, todas as reclamações. Existe a homologação dos resultados finais por parte do membro do governo responsável da área de energia e, posteriormente, são formalizados os contratos, os próprios beneficiários que ficaram elegíveis e financiados. A fase seguinte é a implementação da operação e depois
depois existe a parte de submissão do pedido de pagamento e o pagamento do apoio no final após a implementação da medida. Portanto, o beneficiário tem que primeiro implementar, ter as faturas, reunir toda a documentação e só depois é que é financiado pelo Fundo de Eficiência Energética. Eu agora trazia aqui uma pequena informação relativamente ao portal que existe candidaturas, no sentido de ajudar os beneficiários a submeterem a candidatura e ajudar qual é a forma do portal, qual é a aparência do portal e quais são as questões que nós temos lá e como é que se deve submeter uma candidatura. Portanto, o beneficiário vai entrar no portal, vai primeiro concordar com um disclaimer de proteção de dados, que é obrigatório que exista, vai escolher qual é o seu tipo de beneficiário, portanto, no caso das pessoas com edifícios de habitação particulares, é o beneficiário B. O beneficiário B é referente às pessoas coletivas de edifícios de serviços. Escolhe então qual é o tipo de beneficiário que está a apresentar a candidatura e a seguir escolhe as medidas de melhoria que quer implementar na sua fração, sendo que escolhe todas. Deve reunir toda a documentação. Imaginemos que quer apresentar uma candidatura em 3 medidas de melhoria, reúne toda a documentação referente às tipologias e apresenta tudo numa candidatura. Posteriormente vão ser solicitados todos os documentos referentes a cada uma das tipologias. Aqui deve escolher e explicita qual é então a tipologia a que se vai candidatar. A seguir, há uma parte de identificação do candidato a beneficiário, que deve ser aquele que é proprietário da fração, apresentando os seus dados pessoais, IBAN, e-mail, número de identificação fiscal, dados gerais, basicamente. A seguir, é uma identificação do local, portanto, onde é que será o local de implementação da operação, qual é o artigo matricial que deve ser consultado na caderneta predial urbana. Nós temos um apoio onde isto está explícito. Qual é a fração, caso se aplique que seja fração, poderá ser um edifício ou uma moradia. Digo edifício, quando dizemos edifício, poderá ser uma moradia e aí não tem fração, não é fracionado. A tipologia por norma vem também na caderneta predial urbana, mas poderá também aparecer à assoalhada. A tipologia é o número de quartos. Veja-se, portanto, se tem 2 quartos é um T2, se tem 3 quartos é um T3. Basicamente é isso. A área bruta privativa que está explícita na caderneta predial urbana também. A idade do edifício, que também está na caderneta predial urbana, tem lá o ano de inscrição na matriz. E caso decidam apresentar o certificado energético, terão que explicitar qual é o número do certificado energético o qual vão apresentar. Sendo que depois vão ser solicitadas algumas explicações relativamente ao equipamento que existe, a priori, por exemplo, se for a AQS, qual é o esquentador, qual é a caldeira, qual é a tecnologia que estamos a falar, e relativamente aos vidros também têm que explicitar. É solicitado que expliquem qual é a despesa elegível, portanto, o orçamento é apresentado e deve ser discriminado qual é a despesa, se é 3.000 euros, se é 4.000 euros, qual é o valor do orçamento em questão, que estão a apresentar. E a seguir, diria que é das fases mais importantes, portanto, toda a documentação que é obrigatória para a candidatura ser elegível sem falta está nesta parte. E é solicitado todos os documentos, um a um, para que o beneficiário possa submeter um a um dos documentos e não falhe. O nosso histórico, o aviso 20, é que algumas candidaturas ficavam não elegíveis com pena nossa por esquecimento de entrega do documento. Após o fecho das candidaturas, o prazo final, que neste caso é 13 de outubro, não há lugar à entrega de mais documentação, por uma questão de concorrência entre todos os beneficiários que estão-se a candidatar. Portanto, acreditamos que se todos os beneficiários conseguirem submeter o documento no respectivo lugar, de forma a satisfazerem as condições de elegibilidade, vão ter uma candidatura bem sucedida. E temos um apoio referente a esta mesma situação. No beneficiário B, as questões são muito semelhantes, sendo que, como eles têm duas tipologias diferentes e podem ter edifícios de maior dimensão e os sistemas de aquecimento de águas quentes sanitárias podem atingir potências superiores, estamos a falar de potências superiores a 70 kW, aí nesses casos vão ter que ser fundamentados com uma memória descritiva e vão ter que ser fundamentados com um termo de responsabilidade, assegurando que a pessoa se responsabiliza pelas poupanças aferidas em questão.
sendo que depois o resto é tudo muito transversal, portanto escolhe a tipologia, põe as características da empresa, apresenta as características do edifício e do local de implementação da operação, caracteriza igualmente qual é o seu tipo de edifício, e tanto isto como a parte financeira, também apresenta a parte financeira igualmente, e tem igualmente no fim todos os documentos a serem solicitados para que não falhe nada e para que possa cumprir todos os critérios de elegibilidade. Algumas nuances que é preciso ter em questão e que nós achamos pertinentes. O aviso, dependendo da sua tipologia, tem alguns requisitos de caráter técnico. Para os beneficiários particulares, nós entendemos e percebemos que às vezes nem sempre é fácil que isto seja cumprido. De nosso entender, seja com o apoio das agências de energia, seja com o apoio das próprias empresas que trabalham nesta área, devem de apoiar o beneficiário, já que lhe vão prestar um serviço, posteriormente devem de apoiar o beneficiário a obter esta documentação. De qualquer das formas, o beneficiário poderá, neste caso as etiquetas de produto referente aos equipamentos de climatização, rapidamente ter acesso. Portanto, quando se compra um equipamento, seja um equipamento na área da climatização, seja um equipamento na área de frigoríficos ou tudo mais, todos eles aparecem etiquetados e a lógica é a mesma daquilo que vemos nas grandes superfícies, é que o equipamento esteja etiquetado. Esta etiqueta tem que ser entregue e tem que ser apresentada para a nossa consulta. É ainda solicitado uma etiqueta energética de sistema, ela tem que ser calculada e isto é para fazer a conjugação, no caso das tipologias em que existe, portanto, o sistema solar térmico com o seu sistema de produção, ou seja, escutador e caldeira, existe a obrigatoriedade de apresentar esta etiqueta, onde faz a simulação entre os coletores solares, o sistema solar térmico e o sistema de produção, ou seja, o esquentador. É averiguado qual é a eficiência do sistema e é com base nessa eficiência que nós vamos calcular as poupanças associadas. Esta etiqueta pode ser calculada, existe um site e está disponível no aviso, está aqui explícito no verde, mas está no aviso para que as pessoas possam fazer, mas com o apoio, quer da parte das agências, quer por parte das empresas, é possível que ele seja calculado. É fundamental que isto seja entregue para que a candidatura seja elegível na parte do aquecimento às quentes sanitárias. Para a parte das janelas, a situação é diferente, portanto, existem empresas que estão associadas ao sistema CEP, ao sistema classe mais neste momento, e estas etiquetas têm de ser fornecidas pelas próprias empresas, sendo que nós não obrigamos a que seja emitida a etiqueta final. Existe uma etiqueta que é associada a cada janela. Ela, no final, deve ser entregue ao beneficiário após a implementação. A priori, como o beneficiário não sabe se vai ser elegível ou não e poderá ou não avançar com a instalação das janelas, existe uma coisa que eles fazem, que é a simulação. Essa simulação não tem custos e a empresa deve fornecê-la ao beneficiário de forma a que ele seja elegível para se candidatar. Esta etiqueta tem mesmo esse entregue, só que só eles é que a podem fornecer porque eles têm um portal onde fazem o cálculo técnico destas classes. Portanto, isso tem que ser solicitado a eles. É uma exigência que o beneficiário deve ter em conta por parte da empresa que vai fornecer este serviço, já que se vai candidatar. Eles têm as empresas que estão na lista de empresas sabem o que estamos a falar e conseguem apresentar estas etiquetas sem problemas. Basicamente, isto são algumas nuances do aviso. Existem mais coisas que carecem de alguma leitura, como é lógico. Posso dizer algumas questões que são importantes. Portanto, no caso dos isolamentos, que não vem aqui explícito, não explicitei, sempre uma pessoa apresenta uma candidatura na área dos isolamentos, quer da cobertura, quer das paredes, tem que ter o certificado energético e tem que essa medida estar no certificado energético explícita para a nossa avaliação posterior. Portanto, isso é uma das condições que tem que estar salvaguardado. Será solicitado, quando fazem a candidatura dentro dessa área, que apresentem o certificado energético. E se cumprirem essas condições todas, acreditamos que consigam submeter a candidatura bem. As candidaturas estão abertas até 13 de outubro. Nós temos portanto, um e-mail onde esclarecemos todas as dúvidas que os beneficiários entendam colocar para que possam melhor submeter as candidaturas. Se calhar, passávamos aqui a palavra. Eu
se calhar contextualizava o porquê da Lisboa Nova estar a associar-se ao cidadão, neste caso, e a promover a submissão de candidaturas. Portanto, aqui em março foi feita uma sessão de ponto de encontro, onde na realidade coincidiu com a discussão pública do Plano de Ação para a Energia Sustentável em Clima, que a Lisboa Nova elaborou em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, e um dos grandes objetivos, obviamente, é mobilizar os privados, sejam eles individuais ou empresariais, porque neste barco temos que ir todos. Portanto, a cidade descarbonizar-se não é pela ação única da Câmara nos seus próprios consumos, porque isso iria só representar 3% do consumo da cidade. E, portanto, temos que mobilizar toda a sociedade em torno desta missiva. Sabemos que a mobilização é complexa e sabemos também que os instrumentos locais de apoio a esta mobilização ainda têm que ser mais desenvolvidos e estamos a trabalhar nesse sentido. No entanto, existem enquadramentos nacionais que devem ser apropriados localmente, e este é um bom exemplo de um enquadramento nacional que nós queremos ver apropriado localmente pelos cidadãos da cidade. E então, portanto, esta nossa intervenção vem neste sentido, portanto, de tornar explícita e proativa esta ideia de proatividade na mobilização da sociedade civil de Lisboa. Portanto, o nosso foco é, sem dúvida, são os cidadãos individuais, portanto, o beneficiário titular. Nós não estamos a abrir este apoio a empresas, por agora, estamos focados no cidadão, consideramos que tem mais fragilidade na capacidade de submeter ou até mesmo de conhecer este tipo de avisos. E vamos nos focar nos cidadãos residentes em Lisboa, que vai de encontro a este plano. Sem prejuízo, e nós limitamos, pelo curto espaço de tempo que temos até ao fecho do aviso, limitamos o nosso apoio a 50 candidaturas, que sejam, portanto, 50 candidatos elegíveis, porque nós pretendemos fazer um pré-screening quando as pessoas nos manifestam o seu interesse. A primeira ação terá que ser um pré-screening da elegibilidade desse mesmo potencial beneficiário. Limitamos até 50 candidaturas, sem prejuízo, se por acaso existir alguma extensão de prazo, poderemos vir a rever esse número de candidaturas face às manifestações de interesse que temos. Portanto, em que é que consiste o nosso apoio? Consiste, ao fim e ao cabo, em conduzir com o beneficiário ou o potencial beneficiário todo o processo. E, portanto, nós iremos, se o beneficiário assim o desejar, até ao ponto de submeter a candidatura do beneficiário. Nós temos uma pessoa designada, que é o Alexandre Labadinho, que está aqui na primeira fila, que quem aqui está recebeu o convite onde estava mencionado no e-mail dele, mas que, se consultarem o nosso site, isso também estará disponível. E há uma manifestação de interesse e, na sequência, nós iremos comunicar convosco no sentido de vos requerer um conjunto de documentação, que é, obviamente, a documentação que é solicitada pelo aviso, e fazer esse dito pré-screening e, havendo condições de elegibilidade, prosseguir no sentido da submissão da candidatura. Há um aviso, desde já, que fazemos que um dos documentos que é necessário é uma declaração de não dívida à Segurança Social, que quem tiver acesso já ao portal da Segurança Social não tem problema, porque essa declaração é descarregada imediatamente. Quem não tiver acesso ao portal, atenção, é a correr desde já e fazê-lo, pedir uma senha de acesso à Segurança Social, porque a Segurança Social demora 10 dias a enviar a senha de acesso. E, portanto, este é um real constrangimento que podemos ter um caso ótimo para submeter, mas falha uma declaração, e isto não pode acontecer, como a Cátia acabou de dizer. Portanto, se faltar algum documento, a candidatura é não elegível imediatamente. Nós também vamos, obviamente, pôr prazos para o envio de toda a documentação, para que nós possamos ter tempo para fazer a submissão destas mesmas candidaturas.
uma semana antes do fecho do aviso, nós temos que ter a nossa posse toda a documentação para podermos gerir toda a submissão de candidaturas. E também atenção que os últimos dias são dias de grande afluência e poderá haver dificuldades no portal pela grande afluência que é esperada, pelo menos penso que é a experiência que tem no aviso 20, que a Cátia acaba aqui a confidenciar comigo, e portanto também terem a noção que se o prazo for estendido, também há de ser estendido só mesmo quase em cima do fecho, exatamente para avaliar esta afluência. Portanto, não estejam à espera da extensão, que ela há de vir bem em cima do fecho e nós não vamos ter, de qualquer das maneiras, tempo de avaliar isto antes, não é? Portanto, precisamos de ter a documentação. A Lisboa Nova vai fornecer este serviço a custo zero para o beneficiário. No entanto, temos algumas contrapartidas que queremos um compromisso da parte dos beneficiários, dos potenciais beneficiários. É no sentido de nos informarem, após submissão de candidatura, se foi ou não aceita a candidatura. Essa será uma. Mas peço que a Cátia corrija se estiver errada, que a partir do momento que é submetida a candidatura, o investimento pode ser realizado, isto era assim no aviso, que se mantenha, o investimento pode ser realizado e, portanto, imaginem que vocês já iam fazer troca de janelas, não é? Esperem só um bocadinho, submetam a candidatura, fazem a troca de janelas, ela já é elegível desde que cumpram aquilo que está submetido, já é elegível desse montante. Se tiverem a candidatura aprovada, serão depois ressarcidos então do vosso investimento. Existem outros beneficiários que só farão o investimento caso essa candidatura esteja aprovada, não é? Portanto, nesse caso, só após a decisão de aprovação é que o beneficiário avança. E isto pode mediar algum tempo, que seria algo também que seria interessante termos uma noção de quanto tempo medeia entre a submissão da candidatura e a notificação, enfim, pelo menos um relatório preliminar que nos dá a indicação se a candidatura está ou não aprovada, a menos de reclamações que se possam querer fazer. Portanto, aquilo que nós pedimos às pessoas é, número 1, compromisso de nos darem notificação da decisão de aprovação, ou, se eles já decidiram implementar, então notificação da implementação dessa mesma medida. E também gostaríamos, durante um ano, pelo menos durante um ano, e depois poderemos vir a reforçar esse compromisso convosco, mas durante o ano estimarmos qual foi o impacto que esta medida teve na economia familiar. Okay? Portanto, estes são os compromissos que nós vamos pedir que vocês assinem na altura em que começarmos a trocar informação convosco. Obviamente que também haverá uma declaração de proteção de dados, que é óbvio que são dados sensíveis que vamos receber de todos os que assim entenderem recorrer a este serviço e, portanto, o nosso compromisso, obviamente, é de eliminar toda a informação após a submissão de candidatura, mas vai ser necessário que também haja uma declaração de proteção de dados. Portanto, do nosso lado, eu penso que em traços gerais será isto. Seria mais importante agora, talvez, passar-vos a palavra, não sem antes fazermos aqui as notas que são comuns nestes pontos de encontro, portanto, darmos nota que agradecemos que preencham o questionário no fim da sessão, como é comum, também informar-vos que a apresentação e o áudio vão estar disponíveis no site da Lisboa Nova. A nossa próxima sessão de encontros será no dia 18 de setembro e será dedicado ao tema da sustentabilidade ambiental nas operações de logística urbana e vai ter como orador o Rui Nobre da Cronopost. E, finalmente, também num projeto paralelo a este, mas que de alguma forma vai de encontro a termos um bocadinho mais de noção sobre as necessidades de reabilitação energética dos cidadãos de Lisboa, no âmbito do projeto em que a Lisboa Nova está envolvido, o designado Realite, no programa Interreg Sudoé. Nós temos um questionário muito simples que será enviado à mailing list da Lisboa Nova e que, caso vocês assim o entendam, respondem. Mas verão, é um questionário bastante simples que
basicamente pede uma pequena descrição da fração da habitação e depois pergunta em que informação está interessado, sobre janelas, sobre cobertura, sobre isolamentos, sobre aquecimento de águas quentes, portanto, muito, na realidade, em sintonia com o que temos neste aviso em termos de tipologias de investimento. E penso que é isto. Passo agora a palavra a vocês. Penso que fala aqui para ficar gravado, está bem? Boa tarde. João Costa tinha duas questões. Uma, em relação à janela.